todos, bem-vindos ao Grupo Espírita Caminho da Fé. Obrigado a todos pela presença. E depois dessa prece tão bonita aqui, não tem muito mais a dizer, né? Só que nós possamos aproveitar bem essa uma hora, esse nosso encontro de estudos, mantendo nossas tribulações do dia a dia, um pouquinho lá de fora, conseguimos investir essa uma hora aqui, de fato, no nosso estudo, no nosso aperfeiçoamento, né? E, acima de tudo, na nossa boa sintonia com o nosso Espírito Protetor, que sempre, não só aqui na atividade dessa vida, sempre nos inspira. Nosso Espírito Protetor, que é, por sinal, integrante da nossa família espiritual, o tema da nossa tarde de hoje. Algumas observações, né? Inicialmente, caso alguma dúvida surja durante a palestra, embora essa expositiva não tenha um tempo para perguntas e respostas, eu sugiro que nós anotemos a dúvida, olhemos as referências bibliográficas que apareceram no início e vão aparecer depois no final, consultemos as referências, todas têm para empréstimo sem custo nenhum aqui no GCAF. E, persistindo a dúvida, consultemos alguns trabalhadores da casa. Quando a gente começa a ter dúvida, é a hora perfeita de nós começarmos a aprender a nos desenvolver mesmo, né? E aí existe algum motivador, algum interesse da gente ir atrás. Então, não deixemos a dúvida morrer em nós. Vamos correr atrás dela, que nós temos todos os recursos, as obras referidas, né, que nós estamos nos calcando nas obras básicas de Kardec, então vamos fazer uso disso. E se surgir alguma questão, alguma dúvida que possa, no entender da gente, ser motivo para uma outra palestra, tem a caixinha de sugestões, peguemos um papelzinho que tem ali junto à frente, anotemos e a cada dia nós colocamos essas sugestões numa planilha e ao fim do mês passamos para o seu Pedro, que faz o agendamento das palestras e ele vem esgotando junto aos palestrantes praticamente todos os temas, dentro, obviamente, das limitações e possibilidades dos palestrantes, né? Então, ficam essas sugestões e recomendações aí. Hoje, aliás, nessa quarta-feira, dia 8, né, 8 de dezembro, foi celebrado o Dia da Família, um dia tão pouco lembrado, tão pouco referido, né? Desde 1963, o então presidente João Goulart tinha instituído o Dia da Família. Na própria lei, daquela época lá, que eu dei uma olhada no site lá do Planalto, do Congresso Nacional, né, falava que a família é o núcleo de todas as sociedades, independente de sistema político, independente de credo, então, independente de sistema político e credo, na própria lei ali do presidente João Goulart, estava citando, né, agora no dia 8 de dezembro, o Dia da Família, tão pouco citado, eu não vi referência a mim, se não fosse a minha esposa, ela me dá esse toque, foi o Dia da Família, que curioso, né? Escolhi sem nem ter referência a isso no assunto. Parece que as coisas se juntam mesmo, né? Então, tivemos essa oportunidade do Dia da Família e vamos falar muito a respeito desse tema, começando agora por um alinhamento de conceitos, né? Quando a gente vai fazer o estudo de qualquer tema à luz da doutrina espírita, além das obras básicas, né, que de básicas em termos de conteúdo não tem nada, né, elas são básicas porque elas dão as diretrizes da doutrina espírita. Além das obras básicas, é bom consultar, por exemplo, o dicionário, como o Aurélio, porque exatamente a gente estudar a origem e o significado mais profundo das palavras, vem para a gente lições muito importantes que nos complementam o ensino e o aprendizado bastante. Por exemplo, família. Se nós olharmos o termo família no dicionário, nós vemos que tem a ver com pessoas unidas por laços de parentesco. Mas o próprio dicionário Aurélio vai além. E ele cita que família também é um grupo de indivíduos que professam o mesmo credo, têm os mesmos interesses, a mesma profissão. Aí se fala em família profissional, né? São do mesmo lugar de origem, etc. Isso é o dicionário Aurélio, né? Se nós nos lembrarmos que pelo credo, não só cristão, mas de muitas religiões, todos nós provimos de uma mesma origem, de um mesmo Deus, todos nós somos do mesmo lugar de origem. Então, até por esse conceito aí, começamos a entender que nós constituímos uma família mundial, uma família universal. Nosso núcleo familiar, seja ele consanguíneo, né, das pessoas que nasceram dentro do meu grau de parentesco, ou aquele que nós adotamos, seja por nós adotarmos uma família, ou pela família nos adotar, quando nós agregamos a nossa família, a família do nosso cônjuge, esposa, né? Todos esses núcleos familiares, eles são o primeiro agrupamento dos quais nos cabe fazer o bem. A questão é que eles não são o único núcleo, porque a nossa família é a humanidade inteira, já que família
diz respeito a todos em termos de lugar de origem, e todos viemos de uma mesma origem, de um mesmo Criador. Né? Quando nós falamos em família, nós queremos abordar esse estudo dentro da codificação espírita, como é que nós inserimos, onde é que nós encontramos essa referência? Pois bem, a codificação espírita é composta de 5 obras, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. A primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, dá a linha geral, todas a espinha dorsal da doutrina espírita, né? Ela é dividida em 4 partes. Primeira parte, das causas primárias, onde nós estudamos, buscamos entender um pouco mais Deus, origem do universo e por aí vai, né? Segunda parte, mundo espírita ou mundo dos espíritos. Buscamos entender melhor o processo de encarnação, reencarnação, emancipação da alma, como por exemplo os sonhos. A última parte, que se diz respeito a esperanças e consolações presentes e futuras. E a terceira parte fala em leis morais. O que são leis morais? Onde é que nós encontramos isso? Nos comentários da questão 617A do Livro dos Espíritos, Kardec nos explica um pouco mais. Kardec diz assim, que Deus criou uma série de leis para funcionar o universo. Né? Algumas eram leis chamadas de leis físicas, para reger o funcionamento da matéria. Outras leis se chamam de leis morais, que dizem respeito à interação dos espíritos, das pessoas, entre si e com a divindade. Então, isso são leis morais. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, há um conjunto de 10 leis morais que Kardec modelou. A sexta lei moral se chama Lei de Sociedade. E lá nós vamos encontrar questões a respeito da família. Vamos dar uma olhadinha em 2 delas. Primeira, questão 774, um trecho da sua resposta. Vemos o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Vamos dar uma analisadinha nisso. Laços sociais, né? Interação nossa com o restante das pessoas, com a sociedade. Então, nós nos interagimos com a sociedade é importante para o nosso progresso, para o nosso avanço. E os laços de família mais apertados tornam os primeiros, ou seja, fazem bem. Nós tornamos melhores a nossa interação social se interagirmos melhor dentro da nossa família. Isso é o significado dessa passagem, né? Continuando. Eis porque os segundos, quer dizer, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então nós estamos vendo que nós vamos interagir sim com a sociedade, mas para treinarmos isso, vamos treinar isso dentro do nosso núcleo familiar, seja ele consanguíneo, seja a nossa família adotiva, que nos adotou ou que nós adotamos. Com isso, nós aprendemos a exercitar a negociação, o ceder, o encontrar um ponto intermediário. Né? Do contrário, a gente ficaria só buscando satisfazer aos nossos interesses, que é o que nós vemos, inclusive, na questão seguinte, 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do fechamento do laço família? Quer dizer, nós não nos ligarmos mais à questão do nosso núcleo familiar íntimo. Uma recrudescência, ou seja, um aumento do egoísmo. A gente entende isso da seguinte forma: se toda a humanidade inventasse de virar ermitão, nenhum querer interagir com nenhuma pessoa, e nós buscássemos satisfazer só os nossos valores, os nossos interesses, a gente ia, até por não interagirmos com o outro, deixar de aprender, de evoluir. Porque ninguém diz que o que eu penso, o que eu acho que é melhor para mim, de fato é. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. E se eu não interagir com as outras pessoas, não ter os meus valores conflitados por valores diferentes dos meus, eu tiro a minha própria oportunidade de evoluir, de aprender. Mesmo que isso signifique algum sacrifício, algum incômodo devido à divergência. Mas a divergência, se bem administrada, faz bem, porque a gente evolui com isso. E o fato de nós cedermos aos interesses, aos valores de alguém para buscarmos uma harmonia, é um exercício de aprendizado. Eu penso que determinado comportamento não é problema nenhum, mas a minha família inteira acha que sim, que isso é um problema. Então eu vou tratar de ceder. E pouco a pouco eu vou me livrando de maus hábitos e aprendendo novos valores, novos conhecimentos. Daí a importância do nosso núcleo familiar, seja ele biológico ou não, né? Adotivo.
Estendendo esse raciocínio da família, do nosso núcleo mais íntimo, para uma família mais ampla, espiritual, nós encontramos uma citação de Jesus que nós vemos na Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Jesus contém uma passagem, né, que Mateus narra assim: enquanto ele, Jesus, ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora, procurando falar. E alguém disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uma interpretação ao pé da letra dessa passagem pode soar até desrespeitosa da parte de Jesus com a sua mãe. Na verdade, ele estava querendo aproveitar uma oportunidade importante para ensinar algo sobre família espiritual. Kardec comenta essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. Kardec comenta no capítulo 14, que se chama Honrai vosso pai e vossa mãe, essa passagem. Ele diz assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que convivem com a gente há muitos séculos, milênios, que encarnam na nossa família, né? Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros desses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um muito antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, eventualmente, além das pessoas com as quais interagimos há muito tempo, já temos uma interface melhor, um diálogo mais fácil, né? Às vezes, a providência divina coloca na nossa família pessoas de fora desse grupinho, dessa panelinha aí. Qual é o objetivo disso, né? É justamente um intercâmbio melhor de culturas. Porque se a gente fica sempre no mesmo grupo, encarna, desencarna, fica sempre nesse mesmo ciclo, nós tendemos a estacionar o nosso aprendizado. Porque eu penso de um jeito, a outra pessoa também pensa, eu já sei como é que se pensa, eu não tenho meus valores, as minhas ideias confrontadas com novas ideias. Por isso, aparece de vez em quando alguém de fora dessa cultura para ela nos trazer oportunidades de aprendizado diferentes e mais, para nós também levarmos a ela oportunidades novas de aprendizado, novas lições, novos valores, uma nova cultura, né? Naturalmente, nós temos a função de ajudar, eventualmente corrigir a pessoa naquilo que deve ser tratado, mas não tratar a pessoa como um extraterrestre, como um peixe fora d'água e excluí-la do nosso círculo familiar, né? Nós temos aí a oportunidade de aprendizado, tanto nosso como aprendizado a levar aquele espírito que Deus colocou no nosso caminho. Seguindo adiante, no mesmo capítulo do Evangelho, Kardec diz assim: há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, que são pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, fica a dica, o lembrete, o convite de nós, quando entrarmos, né? Estamos entrando com a família, recebemos algum familiar novo, não nos atenhamos a laços meramente corporais. Por mais extraterrestre que nós nos sintamos numa família, mais peixe fora d'água, ou que nós sintamos algum parente nosso, tratemos de incluir essa pessoa na nossa família espiritual. Vamos aprender lições novas, inclusive do que não fazer, e ensinar essa pessoa também isso, e ampliar o nosso laço de família espiritual.